Olá pessoal, sou Flank Ataíde do canal Historiando na Verdade. E antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar de um processo que está correndo na Câmara, um projeto de lei, né, que é a quebra da estabilidade do servidor público, não é? Que muitos defendem, mas talvez vamos ver se a justificativa se encaixa ou não. Primeiro, que servidor público é servidor do povo. Ele deve satisfação para o povo e não para o governo, tá? Por quê? Porque o servidor tem estabilidade, o servidor público tem estabilidade. Porque se não tivesse, jamais poderia ser cidadão completo. Não poderia exercer direitos políticos, não poderia fiscalizar o governo sob pena de demissão. Vamos pegar, no meu caso, por exemplo, eu sou funcionário público de Cubatão e de Santos. Eu não voto no governo que está aí, né? Trabalho na campanha de outro candidato, ou voto em outro candidato. Poderia se arrumar um argumento para me demitir, né? Embora o prefeito ou o governador não seja dono do Estado, não financia o Estado, né? E não tem, né, ativos do Estado. Então, ele não tem poder, né, de querer que você faça o que ele mande, mesmo que seja errado. Para isso que serve a estabilidade. Por exemplo, recentemente Jair Bolsonaro queria demitir o superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro, que era o que mais estava apreendendo produtos contrabandeados pelas milícias, né? Não sei porquê, mas ele iria. E aí todos se rebelaram e ameaçaram se desligar das chefias. Por que ele voltou atrás? Porque a estabilidade permitiu que os servidores praticassem um ato moral e não se ajoelhasse diante de um administrador, né? Agora é engraçado, eles querem votar a quebra da estabilidade, mas eles poderiam colocar um projeto de lei, por exemplo, que o deputado poderia ser analisado a cada ano, né? O cara vai lá na internet ou num voto eletrônico, ou qualquer coisa que seja, o Congresso não está trabalhando, troca todo ele. Ou troca os congressistas que não prestam. A mesma coisa o presidente, a mesma coisa juízes, todos eles. Né? Vai sobrar para o servidor público, mas eles não avaliam a condição de servidor público. Por exemplo, professor, no meu caso. O instrumento que eu tenho de trabalho é um negócio chamado lousa, que já existe há mais de 200 anos. Né? No entanto, a Polícia de São Paulo tem tablet, né? Armas de última geração. Né? Então, para punir, eles têm aparelho de última geração. Agora, para educar, não. Vocês precisam entrar numa escola e ver o trabalho que você tem para reservar uma TV 29 polegadas das antigas e um DVDzinho desse tamanho. Mas por quê? Porque estão pouco preocupados com a educação. E é assim desde o começo, porque a educação da classe trabalhadora não pode ser uma boa educação. Ela tem que ser uma educação deficitária, né, que não permite inovações. Para quê? Para que o filho da classe trabalhadora cresça dizendo sim senhor e não senhor. Quase todo serviço público hoje não conta com material suficiente de trabalho. Né? Se você vai numa escola, né? As escolas geralmente, e é o povo que paga o tributo, as escolas não têm ar-condicionado, mas a democracia que todo mundo diz que tem, no gabinete do prefeito tem, no gabinete dos secretários tem, nos gabinetes da vida por aí tem, mas os filhos dos contribuintes não têm direito. Né? Democracia seria democracia, por exemplo, pelo menos, né? Professor na escola compra café, compra açúcar, né? Compra uma bolachinha quando quer comer na hora do intervalo. O prefeito compra? Não. Ele é um funcionário como todo mundo. Porque ele pode ter café e os outros não. Né? Então, você sem estabilidade, você jamais teria esse direito de crítica. Porque senão
arrumavam um esquema para te mandar embora. Né? E o pior, falam em quebra de estabilidade, mas não falam de fundo de garantia. Né? Que servidor não tem fundo de garantia. Falam em quebra, em quebra de estabilidade para fazer como a iniciativa privada faz covardemente, né, com muitos funcionários. Quando chega a 50 anos, vai diminuindo a capacidade produtiva, manda embora. E aí o cara com 50 anos ele arruma emprego aonde, meu Deus? E agora com essa reforma da Previdência? Né? Eu tive um amigo meu professor que quando ele chegou aos 50 anos, ele trabalhava numa escola particular, ele foi demitido. Porque tinha jovens que aceitavam ganhar menos, né, e eram mais ativos. Então não se respeita o envelhecimento, né, e a diminuição da capacidade produtiva. Né? Sinal que o capitalismo só pensa em números, dinheiro, lucro. O ser humano conta só como uma simples mercadoria. Então, né, funcionários públicos precisam de estabilidade para se defender não só da administração, mas acusá-la quando ela está errada. E principalmente professores. Por quê? Porque professores, se você entra um prefeito conservador, vai querer que você ensine só sobre religião e você, se não ensinar, vai ser mandado embora. E se entra um governo de esquerda, né? Você vai ter que seguir a cartilha. Não, o ato de ensinar, né? A cátedra é livre. Você tem esse direito. Qual é o objetivo do professor? Não é de ensinar, ninguém ensina nada a ninguém. Nós dialogamos, dialética e dialógica, mediados pelo mundo. Você vai abrindo a possibilidade, através do passeio do conhecimento, para que o aluno, né, o educando, sofra um estalo na cabeça e construa a sua própria ideia. Não depositar conteúdo na cabeça dele porque ele esquece. Faça um desafio. Tente gravar três números de telefone, né, e chegue em casa para ver se você lembra. Né? Construção de conhecimento é só quando se forma uma sinapse. É uma ideia que você nunca mais esquece. O que é uma sinapse? Andar de bicicleta. Aprendeu, não esquece. Beijar. Você beija, nunca mais esquece. Né? Mas nem forma de aprendizagem não é científica. É teorias de aprendizagem que existe. Teorias de que a criança aprende dessa forma, daquela ou daquela. Né? Então ninguém ensina nada a ninguém. O cérebro, se minha impressão digital é diferente de qualquer ser humano que já existiu ou que vai existir, imagine meus 100 bilhões de neurônios. Não é? Então, práticas para intimidação do servidor público e transformar ele numa condição de servidão, né? E também tirar o direito democrático dele de participar de uma eleição, por exemplo. Né? Então é uma coisa absurda e vira uma perseguição, porque um prefeito de um partido demite os funcionários de outro partido. Aí é prefeito do outro partido, né, do outro partido. E o serviço vai decaindo. Né? E ainda apresentam, né, a terceirização. Por que terceirização? Porque o funcionário ganha menos. Aqui atrás da minha casa, né, tem um centro esportivo que foi reformado por uma empresa, que eu prefiro não dizer o nome, né, que poderia ter sido reformada por uma empresa de capital misto que a prefeitura tinha. Mas fechou a empresa e deu os contratos para a iniciativa privada. Quanto o trabalhador ganhava? R$ 1.000 por mês, sem alimentação, sem vale transporte, sem nada. Não existiu mais vale aí, o cara não ganhou dinheiro, pior, o cara não é nem de Cubatão, não gasta em Cubatão, e o trabalhador perdeu o poder aquisitivo, e o comércio vai quebrando. Iniciativa privada, o objetivo é obter lucro. Não olhar o ser humano como se... Liberalismo econômico não olha o ser humano pelo lado sociológico, ele olha o ser humano pelo lado de números, não é? Mas não vê a história de vida dele, da onde ele veio, né? E se ele não enriqueceu, como muitos, é porque ele é incompetente, né?
como se Joesley Batista ou Silvio Santos tivessem enriquecido sozinhos sem auxílio do Estado. Né? E outra, jamais os seres humanos poderão todos enriquecer porque o dinheiro tem lastro. Não tem como acontecer isso. Ok, pessoal? Essa é a minha participação e até a próxima.